E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto um pouco mais complexo do que o último. No último a gente falou sobre criaturas artificiais, né? Então, como poderia ser de uma forma mais na parte da teoria, né? E um pouco prática, que a gente viu algumas coisas prontas ali, mostrando, por exemplo, alguns seres parecidos com minhocas autônomas em 3D. Só que hoje a gente vai tentar aumentar o nível. Se vocês já viram, por exemplo, no Netflix, aquela série do Castanhari, e vai ter um episódio sobre inteligência artificial, pelo menos a primeira temporada, até hoje só tem a primeira por enquanto. Mas vai falar sobre inteligência artificial. E basicamente uma coisa que ele vai falar que é importante para nós aqui é sobre um dia a humanidade conseguir chegar na parte de tecnologia em inteligência artificial, a inteligência geral, que em inglês, General Intelligence. Então, inteligência geral, que é você chegar num nível em que a inteligência artificial é no nível de ser humano. Talvez não o suficiente para ser considerado um ser, mas pelo menos a capacidade de raciocínio lógico, abstrato, por exemplo, de uma tecnologia, por exemplo, como a Alexa. A Alexa, ela te responde, faz as coisas que você pede, te mostra o horário, que horas são, você pergunta perguntas até estranhas para perguntar para um robô, entre aspas, mas para um software, né? E ela responde de uma forma muito boa. Só que mesmo assim não tem inteligência ali. Mas a única parte de inteligência artificial que tem ali é na parte de ela entender, por exemplo, o que a gente fala, que é Natural Language Processing, que ela processa a nossa linguagem. Tipo, a gente fala, né? Essas ondas sonoras vão entrar no aparelho e ela vai traduzir aquilo para o banco de dados dela, para as palavras, relacionar isso, e aí ela vai conseguir entender. Basicamente reconhecimento de voz artificial. Mas isso não é o suficiente. Por mais que ela consiga responder, entender, isso não é o suficiente para ser considerado no nível Brain Intelligence ou General Intelligence, que é no nível que a máquina está no nível do ser humano, ou perto. E a primeira parte que a gente vai ver disso está nesse artigo falando sobre inteligência artificial inspirada no cérebro humano. E o desenvolvimento e robóticas de desenvolvimento, dá para traduzir dessa forma. E basicamente uma coisa que vai falar desse paper, o foco, né, tem evidências, né, não evidências, mas tentar assim criar um awareness, né, tipo uma noção aí dessa tecnologia chamada General Intelligence, que a gente não tem ainda no nível que realmente é o que a gente teoriza, né? Então, de realmente criar um cérebro humano virtual, que tenha vontade, aspirações, enfim. Então, aí nesse meio vai falar aí que no mundo moderno, né, na era moderna, nós podemos ver pesquisadores, né, de diferentes campos que estão tentando, sabe, melhorar a qualidade de vida da humanidade em geral, tanto na parte médica, tanto na parte tecnológica. Mas a questão é que o propósito desse conceito é realmente não tipo criar um novo ser, não. O propósito ali é fazer com que isso, né? Imagina que você consiga, por exemplo, criar chatbots que tivessem inteligência de um ser humano para responder. Aí realmente ia estar num nível muito melhor que agora, porque você vai, por exemplo, conversar com o WhatsApp, por exemplo, para você entrar numa faculdade, normalmente eles têm aquele chatbot no WhatsApp que te responde, mas aquilo lá não é inteligente, é pré-programado. Por mais que você use até um software de inteligência artificial, ainda assim é pré-programado. Vai ter perguntas que não vai conseguir responder. Então não tem vontade, se entende? Embora a gente tenha bastante coisa de inteligência artificial nisso, não tem inteligência ainda nesses equipamentos. Aí o artigo vai citar, né, aquela famosa as famosas 3 leis da robótica, né, que aparece no filme O Robô também. Não sei se foi ele que criou. Foi ele sim. Está escrito ali em cima, que Asimov, né, no livro Eu Robô, ele descreveu
as 3 leis aí da robótica, que até hoje, sim, são consideradas, né? Embora essas 3 leis ainda não sejam aplicáveis, né? Porque não existe nenhum robô que tenha a inteligência daqueles robozinhos lá do filme, ou do livro, no caso, né? Primeiramente foi o livro do Isaac Asimov. Ele escreveu também muitos outros livros relacionados a isso. Mas enfim, vamos tentar ver isso daí. Então, as 3 leis da robótica. Primeiro, robôs não deveriam ferir os seres humanos, nem a si mesmos, bem simples. Devem obedecer às instruções dos seres humanos, a não ser que essa instrução viole a primeira lei. E robôs devem se defender, a não ser que isso viole a segunda e a primeira lei. Eu escrevi errado aí. A questão aí é que isso não é o suficiente. Quando a gente chegar no nível, se chegarmos, né, no nível de General Intelligence, num software ou num robô, não vai ser a mesma coisa que um ser humano. E mesmo assim, embora em teoria ele deveria ter certa vontade, né, ou conseguir ser meio autônomo, o importante é ele ser autônomo, né, ele conseguir fazer as coisas de forma autônoma. Ainda assim, essas 3 leis elas não são suficientes para reger toda a esfera no campo de inteligência artificial relacionada a isso. Então mas é um começo, né? Então são leis morais aí para esse tipo de tecnologia. Mas a gente poderia aumentar isso aqui. Em outros vídeos, os próximos vídeos, a gente vai aumentar isso num nível muito mais amplo de moralidade nessa parte. Que é importante, né? Porque eu vi um recente, o da Google, eu não lembro o nome ao certo, mas que treinaram aí essa inteligência artificial, um programa de inteligência artificial. Ele funcionava tipo um scrapper, né? Ele conseguia meio que fazer uma pesquisa das páginas do Twitter, né? O que as pessoas escreviam. E a partir do que escreviam, né? Ele começava a pegar esses dados e construindo aí uma opinião de vários assuntos. E aí o programa feito pela Google, ela meio que teve umas opiniões meio imorais, consideradas hoje em dia. Então a questão também é que o negócio vai ser autônomo, mas ele não pode ter questões imorais em sua perspectiva. Por mais que ele seja autônomo, esse é um problema, porque a autonomia dele pode fazer que ele não seja moral como um ser humano é. Porque a gente entende moralidade, até porque, de um ponto de vista teológico e até antropológico, na minha opinião, essa é a minha opinião, o ser humano é corpo, alma e espírito. E nós não podemos reproduzir uma alma ou espírito digitalmente. Embora na teologia prática a gente vai pensar que alma e espírito é a mesma coisa, mas a gente não consegue digitalizar isso, é impossível, não tem como. A gente tem vários artigos falando sobre o desenvolvimento de sentimentos relacionados a esse tipo de software, o desenvolvimento de características humanas, mas ainda assim a moralidade é um problema. Mas é um passo importante isso daí. Aí o paper também vai citar a primeira conferência sobre esse assunto, né? Então, mas o foco desse artigo é na questão de cérebros artificiais, né? Quando eu digo isso, significa criar um software, então, não é para criar uma coisa de verdade, não, física, é uma coisa mais virtual, né? Um software que consiga pensar, né? Então, vai falar que basicamente o foco dessa conferência, né, era desenvolver uma máquina, né, que poderia raciocinar. Então, esse é um problema, que a gente não tem ainda nada parecido. Nada, tipo, literalmente nada parecido. Eu não estou falando só do ser humano, falando até dos animais, a gente não consegue simular ainda, com certeza absoluta, um ser, por exemplo, um gato, de uma forma que realmente se consiga, por exemplo, vamos supor que eu crio um negócio 3D, eu faço um programa de inteligência artificial que vai estudar a forma que os gatos se relacionam, né? E se movem e tal, se pensam. E eu tenho esse programa digital. Então, será que eu consigo? Será que eu consigo fazer esse programa ser autônomo? Será que eu consigo fazer ele ter as mesmas características
de raciocínio lógico que um gato, embora seja menor que um humano, muito melhor. É bem tenso isso. Mas esse é o propósito, né? Então, aí vai falar sobre um livro, né? De 1664, chamado Anatomia do Cérebro, que foi publicado por um físico inglês, que descreve o cérebro e as funções mentais de uma forma mais diferente do que os outros até aquele momento publicaram. Então, uma coisa importante nessa área é estudar o cérebro humano, né? O funcionamento de cada área do cérebro, porque hoje a gente consegue fazer mais do que antes era meio, sabe, meio... a gente vai ver no futuro. Eu vi uma palestra recentemente que eu vi a opinião, por exemplo, de Descartes sobre como o cérebro funcionava, e é meio bizarro, mas com o tempo a gente foi vendo que, por exemplo, tinha eletricidade dentro do cérebro, né? Tipo, que as funções que são realizadas no cérebro são ondas elétricas, uma coisa que a gente não sabia até 300 anos atrás, que certas áreas do cérebro reagem quando você está falando, quando você está jogando um videogame, enfim, são coisas de 200 anos para cá. Então, e essa pesquisa é muito importante para essa área de criar uma inteligência virtual. E aí a estrutura básica de assim, lembrando que esse negócio de inteligência artificial, redes neurais, né? Eu vou falar um pouco da história disso daí no próximo vídeo. Eu até deveria ter feito esse vídeo antes, mas enfim. Basicamente, esse daí é a forma mais basicona mesmo de como funciona as conexões entre neurônios, né? Então, sua cabeça aí tem cerca de 100 bilhões de neurônios, né? Lembrando que deu uma estimativa. E meio que atualizada, né? E aí tá mostrando aí a forma das conexões entre os neurônios. Então tem o axon, né, que é a parte que liga, a outra a sinapse. Enfim, lembrando que esses neurônios são células normais, né? Então eles vão ter núcleo, eles vão ter complexo de Golgi, eu acho que o nome fala. Enfim, eles vão ter formas de armazenamento de informações, enfim, e de passar informações para outros neurônios, enfim. Mas imagina assim, bilhões, é um número absurdo. Lembrando que isso daqui é um esquema bem simples, a gente vai ver esquemas melhores no futuro. Opa. Calma que tá. Vou ter que voltar aqui. Pronto. Agora sim. Redes neurais. Então, basicamente, a forma mais básica de uma rede neural. Você vai ter os inputs, que são as entradas, né? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um aplicativo que descubra se é a foto de gato. Então, por exemplo, esses x1, x2, x3 até o x, sei lá o que, vão ser partes relacionadas à imagem que compõe um rosto de um gato, por exemplo. Então vai ter o focinho no primeiro, por exemplo, as orelhas no segundo, no terceiro vai ter outras partes que são relacionadas ao gato. Enfim, aqui você vai várias coisas que vão representar uma imagem completa que você tem de uma foto de um gato. E essas representações vão ser feitas de forma binária, de uma forma que o computador consiga entender, né? A gente vai ver isso também mais pra frente. Esses Ws aí que está na parte do meio, com esses pontinhos apontando, é o chamado weight. Em inglês, em português é peso, mas não faz sentido a gente falar peso. A gente vai falar weight porque é uma palavra mais correta, assim. Traduzir fica feio pra caramba. Nesse caso. E basicamente isso daí vai ser o que vai meio que ser importante para esse programa se autocorrigir. Então esses weights vão ser autocorrigidos com o tempo. Você vai ter que mudar isso daí de acordo com o tempo. Eu sei que tá meio complicado no começo, mas vai ser mais fácil. Esse sigma aí, esse sinal aí, letra grega, ela está tentando dizer replicar, né, o número de camadas que você vai ter no seu a soma de tudo, na verdade a soma de todo os parâmetros x aqui que você vai ter, né, que eu falei antes, que é o olho do gato, nariz e uma parte, e para juntar todas essas pecinhas e todas as pecinhas juntas, né, e toda vez que o programa ele cometer erros, ele vai se autocorrigindo e juntando as pecinhas com o tempo. E no final vai mostrar o que deveria, né? Tipo, isso daqui é um gato, isso daqui é um cachorro. Enfim.
Acho que vamos terminar por enquanto. No próximo a gente vai mostrar alguns exemplos de protótipos ou tentativas de fazer algum robô ou uma coisa desse tipo que tenha uma inteligência. Então até o próximo vídeo.